it's hard, Brendan. It's too hard. You know, anything too hard in life is not worth doing. Remember that. Premieres next Sunday at 10 on Adult. Todo mundo que assiste desenho adulto conhece esse estilo de roteiro semi-improvisado que ficou muito popular na última década, onde os dubladores têm mais liberdade enquanto leem suas falas, gerando interações mais realistas e engraçadas. Oh, it just says here that the Renaissance men are coming in town, and by the looks of it, it's like super soon. It's like really soon. Who are the Renaissance men? I don't know who they are. Dá a impressão que os dubladores realmente são seus personagens, com vícios linguísticos, erros e interrupções. Mas na verdade esses desenhos são scriptados, obviamente, e é só durante as dublagens que eles adicionam leves improvisamentos nas gravações. Seems like TV from other dimensions has a somewhat looser feel to it. Yeah, it's got an almost improvisational tone. O primeiro desenho a fazer isso é um dos poucos que realmente tinha um roteiro semi-improvisado. Eu tô me referindo, é claro, a Dr. Katz Professional Therapy, que sem nem perceber criou uma trend imparável na Adult Swim. Mas quem de fato fez o melhor uso dessa gimmick foi o sucessor espiritual de Dr. Katz, Home Movies. Let's say I come up to you, right? Okay. I give you a little shove, and I say, hey, come on, let's go. Okay. You gotta think on your feet here, Brendan. Alright, I got one. What do you got? Go ahead. Loving you is easy 'cause you're beautiful. Alright, so in that situation, Brendan, I'm gonna kill you. E acho que em questão de impacto cultural, o maior em Home Movies foi o diálogo semi-improvisados, tanto que um dos co-criadores é o criador de Bob's Burger. Por isso que eu comecei o vídeo falando disso. Mas pra falar a verdade, essa é a coisa menos impressionante nessa série, porque ela é boa pra caramba. Somebody move that box! Oh, this. Seguimos as aventuras domésticas de Brandon Smalls e seus amigos Jason e Melissa, que todo dia depois da escola se reúnem no porão para gravar filmes caseiros. O cotidiano das crianças é contraposto pelos adultos da série, Sean McGurk, o treinador de futebol fracassado, Paula, a mãe de Brandon, e ocasionalmente o Eric, pai da Melissa, e o Lynch, outro professor do Brandon. E o desenho tem muitos mais outros personagens secundários incríveis e marcantes que eu vou ignorar só pra focar no elenco principal, porque senão ia passar muito tempo só mostrando outros personagens. Well, that's why I taped the first session, so that we can see how embarrassing we are. Man, my acting is horrible. I'm really in a slump. Does this cost more? The taping? A little. Eu vi muitos comentários, até de amigos, que falam de lembrar desse desenho passando de madrugada na Cartoon, mas eu só fui descobrir ele por ser fã de Smiling Friends e ver esse vídeo na minha home do YouTube. Um diálogo retirado da série animada com um traço de Home Movie, o que mostra que não sou só eu que vi a semelhança entre esses dois. Mas diferente de Smiling Friends, que tá com orçamento e ambição cada vez maior a cada temporada, óbvio que só porque eu falei isso a série foi cancelada. Legal. Home Movies foi feito com tipo R$5 e um sonho. Obviamente isso não diz nada sobre a qualidade do show, mas ajuda a entender como o desenho veio a ser da forma que é, surgindo dessas limitações e tirando proveito delas para ambientação única e dreamlike. Em especial a primeira temporada, que usava essas linhas tremidas, características de animações em Squiggly Vision, que não tem no resto do show. E sim, é bem bonito, mas eu juro que eu não aguento mais ver gente comentando como preferem essa temporada porque é a mais nostálgica, como se isso significasse alguma coisa. Não que a primeira temporada não seja ótima, mas as próximas são tão boas quanto, ou melhores. A escrita dos personagens fica melhor, os dubladores se sentem mais confortáveis e habituados, e a animação segue com seu estilo único, mas também fica bem mais bonita. Entre a segunda e terceira temporada, onde tem os melhores episódios do show. Eu acho meio escroto ignorar toda essa melhora e paixão por algo nostálgico. O que é engraçado, porque o próprio desenho chega a comentar sobre isso. Na verdade, tem vários episódios com temas bem maduros e difíceis de se escrever sobre, discutindo estruturas familiares, luto, solidão, até perda de certo modo. Mas não é um Moral World 2. Do começo ao fim, Home Movies prioriza ser um desenho de comédia familiar. E eu tenho que dizer aqui que deve ser um dos desenhos que eu mais dei risada assistindo. Paula, take a look. Are there any more bandages here? No, you're all clear, John. My eyes are open now, right? Yeah, Yeah, hi. Hi, I'm blind. very funny. Very funny. I'm not kidding. I can't see. Very funny.
Seriously? E não porque eles se atropelam nas falas, é porque grande parte do humor e história derivam do processo de criação dos filmes do Brandon. Então quase todo episódio tem alguma piada ou homenagem a obras cinematográficas, no estilo de escrita Dan Harmon, que tem tanta genuinidade nos personagens que assumem outros papéis que fica claro a capacidade de escrita dos diretores do desenho. Eles estão fazendo isso porque amam a mídia e gostam de discutir sobre seus aspectos e obras, não para fazer um humor referencial preguiçoso e barato a algo que é famoso. Parte do humor vem também do absurdismo do desenho. Essas 3 crianças, 2 de 8 e 1 de 7, que passam um dia discutindo como críticos especializados em cinema, quando na realidade os filmes deles são tão básicos que todos acabam com a mesma frase. Hope you learn your lesson, Trey. It's time to pay the price. It's time to pay the price. Boo! That will be $1,000. Oh man, it's time to pay the price. Mas o cenário de gravações de filmes acaba se revelando com um potencial narrativo tão grande que não demora muito para extrapolações e exageros que crianças normais com certeza não conseguiriam recriar. E eu sei que dentro do universo do desenho, os filmes do Brandon são pra ser ruins, mas eu acho eles geniais. Em especial o primeiro filme depois que o desenho foi pra Cartoon, no 6º episódio, que é uma rock ópera baseada na metamorfose de Kafka. Não é tão bom quanto parece. É melhor. Os filmes até podem ser interpretados como metanarrativas, onde seria o próprio desenho, e os personagens que detêm opiniões sobre seriam os escritores da série. Por isso não é incomum termos do mundo cinematográfico e coisas do tipo. Já tem certa graça por si só uma criança de 8 anos, ou seja, um feto, pagando de artista torturado pela sua genialidade e dons artísticos. Mas adiciona isso ao fato de que quem tá escrevendo esses diálogos são de fato pessoas que entendem disso, e daí criam-se camadas a conversas e piadas do desenho. Talvez seja o carinho que os criadores desenvolveram pelos personagens da série que os incentivaram a colocar momentos que validam esses personagens como mais do que piadas. E esses momentos de vulnerabilidade são facilmente os meus favoritos no desenho todo. É uma mescla muito cuidadosa e respeitosa desses dois aspectos do desenho, seu humor e a genuinidade de seus personagens. O desenho por si só surgiu da vontade de simplesmente criar algo e não seguir nenhuma regra do livro. Tanto que é por isso que o design dos personagens tem essas roupas meio macacão com luva. É obviamente uma escolha artística arbitrária, e é algo que já grita como todo o resto do desenho que não é algo pra todo mundo. E como eu fiz com Moral Oral, eu decidi começar a legendar essa série. E se você quer acompanhar isso, é só entrar no canal de legenda. See, you have so much going on, so many things to be happy about. You know, Melissa tells me about your ideas for movies. I've seen some of your early work, and it's wonderful. Thank you. Yeah. What was your favorite one? Don't put me on the spot, please. I'm sorry. I appreciate the gesture. Jason e Melissa são os atores dos filmes caseiros, e quando eles não estão produzindo ou falando sobre filmes, eles vivem uma vida bem padrão de criança estadunidense classe média baixa, exceto o Jason, que é o garoto rico, mas sempre doente. Tipo, ele tá o show inteiro com um resfriado. É sério. E ele é meu personagem favorito. I can make it go down, suck it all the way back in. A voz dele é ridícula e ele é muito fofo, mas também é um otário cínico. E o único com opiniões cinéfilas de fato, já que o Brandon e a Melissa, por mais que saibam bastante de cinema superficialmente, não carregam esse tom inerentemente irônico do absurdo que é o Jason, a criança gênio que escuta Tom Jobim. This one's called Brazilian Sunspot. Esse é o tipo de personagem que pessoas neurodivergentes podem se enxergar facilmente em seus comportamentos, o que é verdade também para basicamente todo outro personagem do show. Eu não arriscaria diagnosticar cada um com algo especificamente, porque eu não teria ideia do que eu tô falando, mas ao mínimo eu diria que o Jason se encaixa mais em algum aspecto autista, e o Brandon com TDAH ou TDA. A Melissa e a Paula, as figuras femininas do show, ambas como bipolaridade e borderline, e o McGurk como depressão. Pronto, tá aí os seus 7 pecados capitais. Desvendei o show. Não, mas sério, só a facilidade em teoricamente atribuir características superficiais de diferentes distúrbios mentais meio que revela nada mais que a complexidade de cada personagem. Porque você pode falar que qualquer pessoa de qualquer show tem alguma neurodivergência e isso não afeta em nada o desenho. É só um headcanon e às vezes é só algo bem óbvio mesmo. É o que se chama de subtexto. Mas Home Movies, por ser um show adulto, acaba interagindo de forma mais afrontosa à própria percepção que se pode tirar do show. São complexos por
por serem mais pessoas reais do que uma trope de desenho animado. Por isso tem tantas misdirections de plot clichê de sitcom, como contar uma mentira e isso ir escalando mais e mais, estilo bola de neve, até você ter que ser honesto e a lição do episódio sendo não minta. Eles estabelecem todo esse cenário só pra ir em uma direção totalmente diferente na história. Come on. Okay, Dad, I'm gonna be honest with you. I changed my score. Doesn't matter. É uma misdirection que funciona porque subverte de forma inteligente e sensata de costumes da indústria que não tem como intuito desafiar nada e, no lugar, só conformam o existente. E esse desenho é tudo menos conformista, acredite. O cotidiano das crianças misturado com a ambição cinematográfica geram situações hilárias / assustadoras / absurdas. Look what I found. E nunca falham em te fazer / emocional enquanto assiste. Tanto que um episódio bobo e despretensioso acaba te marcando. Esse é sobre uma festa infantil que a turma vai e acaba arrumando uma confusão porque o Brandon faz um filme de presente pro Fenton, esse garoto otário e metido que ninguém gosta. E o filme por conta disso é só zoando ele. Enquanto isso, o Jason fica bêbado de doce sendo inconveniente com a Melissa, que acaba tendo que cuidar dele. Jason, everyone's staring. Nobody's staring at me. People are staring at you in your stupid rich bitch dress. E esses cenários continuam remetendo a comédias de situações tradicionais mesmo. Num dos primeiros episódios de Seinfeld, a trama é o Jerry tendo que trocar uma mensagem de voz que tá na gravadora de uma ficante dele. É basicamente a mesma coisa do Brandon e seu filme nesse episódio, mas a inquietude do show faz com que ele não se limite a isso. Eles estão sempre desafiando a forma de se contar essas histórias. Normalmente, um episódio assim, a opinião do Fenton seria o que dita se o Brandon se safou ou não. Mas aqui, isso não poderia importar menos. O problema não é a situação, e sim que o aniversariante é um otário. Então o Brandon nem precisa fazer nada, só exibir como o Fenton age com todo mundo. E quando a festa acaba, as crianças vão embora pra sua casa e é isso. O episódio acaba com a galera indo pra casa enquanto o sol se põe. Essa última cena em particular acaba carregando um sentimentalismo forte e sem esforço. É tocante porque a essa altura nos importamos com eles e apreciamos que possam experienciar o que também vivemos. Grande parte do show é baseado na própria infância do Brandon Small, co-criador e dublador do Brandon, e a vontade de compartilhar esse passado tão singular de classe média baixa acaba me atraindo, porque eu também já fui criança. E quando você é criança, o mundo é mais lindo mesmo. O tom mais adulto e que só vai ter mais espaço depois que o desenho muda pra Adult Swim, ainda na primeira temporada, é protagonizado pelo McGurk, um personagem trágico e patético aos adultos e assustador às crianças, como descrito perfeitamente pelos próprios criadores. E enquanto as crianças da série não possuem vocabulário ou experiência pra entenderem e processarem suas realidades, no lugar fugindo pra um mundo de faz de conta, os adultos são mais cientes de suas situações e falhas, ainda que em sua maioria sigam em negação, especialmente o McGurk. Mas é uma negação mais simplista, porque não há de fato como negar o que o próprio desenho evidencia. Eles perdem pra realidade. As crianças só não perderão ainda porque não sabem disso. O que pode soar cínico e pretensioso, mas é na verdade bem executado e com muita sensibilidade. O desenho pode ir a lugares sombrios, mas no fim acaba sendo sempre esperançoso e otimista. Afinal, não tinha como ninguém envolvido na criação desse desenho ser nada mais que isso mesmo, otimista. É engraçado quando as crianças xingam, mas quando algum adulto xinga acaba soando meio infantil, porque todos estão nos pós 25 anos de idade. Colocando em evidência como esse desenho usa de xingamentos, acaba ficando óbvio que existe sim uma forma certa de mostrar uma piada adulta que não implora por percepção como madura só porque fala palavrão. Em resumo, eu acho mais engraçado porque é mais genuíno. But that's not normal. She swore. I mean, that's not... Stop, you little movie-making piece of... Claro que isso não engloba o que seria a parte adulta do desenho, é só algo que eu acho maneiro mesmo. Mas acaba que Home Movies é um desenho de família, não um show da Adult Swim. O que não significa a inexistência de figuras do mundo adulto, na verdade é o contrário. Trauma geracional é um tema narrativo persistente em todo o show. No fim da primeira temporada, o Brandon tem que confrontar a falta do seu pai em sua vida. Os filmes dele surgem num período da vida do Brandon, onde seu pai lhe abandonou e deixou só sua câmera. É o refúgio dele para não ter que lidar com a realidade. E por um tempo seu pai até volta em participar em sua vida, mas ao recasar e ter outro filho, ele some de novo. Pela última temporada inteira não vemos o personagem do pai do Brandon. O fim da relação entre os dois é ainda mais sugerido pelo final do desenho, quando em um carro com sua família, ele deixa sua câmera cair e ela é destruída. Oh, não. Porque o Brandon não precisa mais se apoiar na distante memória do seu pai ausente. Ele, no lugar, aprende a valorizar as pessoas presentes na sua vida, a sua família real. How do you guys feel about tapas? I could go for Well, I like tapas. some of the Mixed little feelings ones, about but tapas. most of it's fried. É
meio que um milagre home movies sequer existir. Na primeira temporada só tinham 9 pessoas na equipe de animação, e durante toda sua run performou mal quando passava na TV. Foi só ao ser lançado pra DVD e talvez streaming que o desenho começou a ser mais valorizado e apreciado como o show incrível que é. E é comum ver pessoas que acham que só porque algo era bom, ela deveria ter mais temporadas. Mas em alguns casos, a limitação da série a algo mais curto é justamente o que incentivam os produtores a irem além a cada nova chance que eles ganham. Home movies é meio que perfeito do jeito que é. E eu espero que quanto mais tempo passe, mais pessoas descubram e comecem a apreciar um desenho tão único. We keep coming here after school every single day, and we just keep doing it. And I don't know, and then we just do it, and I guess it feels like we should just be doing it, I guess. I don't know. Weird. We are... God, we're weird. What's wrong with us? I don't know. We're weirdos. Guys, upstairs! Grill's ready! Yeah!